Isso vai ficar uma aula em inglês aportuguesado. Acho engraçado que eu vou falando e ele vai escrevendo uns absurdos em inglês aqui. There you go. Ah, caramba. Agora coloco em inglês aqui, parece até que é outra pessoa falando alguma coisa aqui. Então vamos parar a transcrição. Agora você está apenas gravando esta reunião. Muito bem, agora sim. Então, no lugar da transcrição, vamos deixar aqui a lista de participantes. Estou vendo que o Malaguti está aí também. Boa noite, Malaguti. Tudo bem com você? Malaguti. Ai, tá me dando migué, hein? Entrou, não falou nada. Já saiu. Ai, ai, ai. Ô, professor, ele tá na aula aí, ele tinha comentado lá na usina que tá com problema no notebook dele, parece, não consegue falar. Beleza, então. A gente pede para ele dar um tchau aí. Mas valeu, obrigado por avisar, então, tá? Ah, ele levantou a mão lá, tá com a mão levantada lá, o professor não olha também, né? Beleza, Emerson. Tranquilo aí, estamos em casa, né? Então, ok, temos 10 alunos presentes aí. Deixa eu só conferir. Tá aqui André, Luciano, Emerson, Fernando, Leonardo, oh, desculpa, Leandro Leda e Lucas, Sérgio, Sidney e Wallace. Perfeito. Então vamos lá, galera. Então, voltando lá no nosso material, né, a gente vai falar hoje então sobre a torção, que é um dos esforços importantíssimos aí, aos quais os eixos principalmente estão submetidos, mas não só os eixos, né, parafusos também sofrem esforços de torção, dado que, né, muitas vezes a gente para apertar um determinado elemento lá precisa usar o torquímetro, né, para não exagerar ali na força de torção, ou seja, no torque, e acabar estragando tudo. E como o nome diz, né, eu já mencionei, o que interessa muitas vezes para nós, no parafuso ou nos eixos e tudo mais, é o torque, né, que está escrito aí embaixo, o momento torsor ou torque. Então, quando a gente fala de tração, compressão, cisalhamento, a gente procura utilizar o conceito de tensão, que vem diretamente aí da divisão da força pela área resistente ali, né? Pela área que está sendo responsável pela resistência diante daquele esforço que está sendo feito. No caso do movimento de torção, ou do esforço de torção, a gente trabalha com o torque. E aí, se a gente pensar, né, o que é torque, né? Vamos pensar um pouquinho. O torque atuante na peça, bom, vamos ler aqui, né? O torque atuante na peça, representada na figura, é definido através do produto entre a intensidade da carga aplicada e a distância entre o ponto de aplicação da carga e o centro da seção transversal, que é o polo. Tá. A gente fala do polo porque muitas vezes quando a gente vai fazer alguns cálculos, aí a gente usa o termo polar, né? Momento de inércia polar, módulo de resistência polar. Então, isso aí se refere a esse polo, a esse ponto que seria o centro do movimento de rotação, tá? Então, se eu falo ali, estou apertando um parafuso, né? Exatamente ali o eixo do parafuso, né? A linha central, que representa a linha de centro ali do corpo do parafuso, é o tal do polo, né? E tudo que eu calculo tem a ver com esse ponto aí, ou parte desse ponto, tá certo? Aqui embaixo, né? Tá aparecendo bem no cantinho, vou levantar mais um pouco aqui. Temos essa fórmula que está dizendo aqui, ó, MT, que é o momento torsor, ou então torque, ele é igual a 2F vezes S. Então, muita calma nessa hora, né? Que alguém colocou essa fórmula aí, alguém devidamente gabaritado para isso, né? Mas vamos explicar o que essa fórmula está querendo mostrar para a gente aí. Então, se a gente olhar essa figura aqui, vai entender que essa fórmula ela é bastante particular aí com relação a, a, a esse desenho aqui, a essa configuração, tá? Então, eu tenho aí um eixo, que é esse eixo aqui, nós vamos chamar de eixo, esse elemento central aqui, eu não tenho como escurecê-lo aqui, mas é esse elemento central cilíndrico aqui, que vai ser sujeito
a rotação, né? Então, esse eixo, ele está recebendo aí 2 esforços, 2, tá certo? Uma força que pega lá do lado esquerdo, e ela tem a direção vertical e ela é feita de baixo para cima, e ela tem uma outra força de mesma intensidade, que eles chamaram aí de F, só que ela tem a direção vertical também, porém, agora de cima para baixo. Então, essas duas forças combinadas, elas resultam num movimento aí que nós chamamos de binário. Binário é aquilo nada mais, nada menos que quando a gente pega no volante do carro com as duas mãos e vai fazer o movimento de rotação ali do eixo da coluna de direção. Então, o que acontece? O binário, ele representa o que? A soma das forças que a gente está fazendo, cada uma dessas forças multiplicada pela distância que tem do centro, ou seja, do polo, até o ponto onde eu estou aplicando essa força. Então, se a gente pensar nessa figura que está aqui, a gente tem o que? Ó? A gente tem, aparentemente as forças estão sendo aplicadas aqui no ar, né? Mas não é, ó. Eu tenho uma espécie de uma haste aqui, tá? E ela está demonstrando o quê? Que existe uma distância do polo, que é o centro. Então, ó, se eu baixar a linha auxiliar aqui, eu chego nesse ponto aqui. Então, do polo até o ponto de aplicação da força lá do lado esquerdo, eu tenho a distância S. E do polo até a força aplicada aqui do lado direito, eu também tenho a mesma distância S. De modo que o torque, né, que é o MT, ó, representado por essa seta arredondada aqui, né, meio curvilínea aqui, né? Então, o torque, ele vai ser dado por F vezes S mais F vezes S. Então, força vezes distância. Esse S aqui, né? Se eu pensar que esse movimento vai descrever uma circunferência, eu poderia dizer que ele é o raio, né? Então, força vezes o raio. E aqui também, força vezes o raio. Alguém vai falar para mim, mas o raio não é o raio do eixo? Sim, se eu me referir ao diâmetro do eixo, que é esse desenho aqui, metade desse desenho vai ser o raio do eixo, né? Aqui eu estou me referindo a esse S como sendo o raio de uma circunferência que eu estou enxergando aqui fora, que é responsável por representar o movimento que a gente vai ter, né? Desde que eu apoie aqui nesses pontos, tá? Ah, mas o Nilson, peraí. Se eu colocasse aqui as forças na borda aqui do eixo, aqui, ó, na beirinha do eixo aqui do lado esquerdo e na beirinha do eixo do lado direito aqui. Então, cada um desses S's, ele se igualaria ao R do raio aqui. Então, eu teria força vezes o raio do lado esquerdo e força vezes o raio do lado direito. Como eu tenho isso duas vezes, né? Estou somando. Então, a fórmula tem duas vezes força vezes o S. Ou, no exemplo que eu disse, né? Puxando um pouco mais para dentro, eu poderia dizer duas vezes a força vezes o raio, tá? Esse S eu poderia chamar assim, ele é o raio do movimento, não da peça em si, tá? Tudo bem até aí, galera? Sem problemas? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Ah, Nilson, você deu lá o exemplo do volante, né? Então tá bom. Então o volante ele tem um certo diâmetro, eu estou com as mãos posicionadas no volante, então eu teria uma distância que vai do centro até a minha mão esquerda, e aí eu faço força com a mão esquerda, digamos que eu quero virar para direita o carro, então eu vou levantar a mão esquerda aqui, vou subir, né? E a mão direita minha eu vou descer, vou fazer um movimento de rotação para a direita, um movimento no sentido horário, né? Que a gente fala bastante aí já nos nossos exercícios aí de torque, né? De momentos, na verdade. Então, se eu pegar lá o centro do volante até onde está a minha mão, é o raio. Então, eu tenho o raio que vai até a minha mão esquerda e tenho o raio que vai até a minha mão direita. Então, eu tenho força da mão esquerda vezes o raio, mais força da mão direita vezes o raio. Já que as duas estão combinando. Eu não vou dar uma de maluco, né? E com uma mão puxar para um lado e com a outra mão tentar inverter o movimento, senão eu vou ficar igual bobo lá, né? Eu fazendo força contra mim mesmo. Isso não vai acontecer. Ah, mas esse exemplo é muito bobo. Tá, então vamos pegar uma situação lá que você leva o carro no borracheiro, o cara vai tirar a roda do seu carro, ele vem com aquela chave em cruz, não é assim? A chave em cruz,
e aí ele encaixa ali a chave no parafuso ou na porca lá que está na roda, e aí ele pega com uma mão, ele vai de um lado, com a outra mão do outro. Então, com isso, ele está fazendo o quê? Ele vai produzir o torque necessário lá para soltar o parafuso, mas ele tem dois pontos de apoio. Então, digamos assim, ele vai precisar de uma certa força capaz de fazer o parafuso se movimentar, ou seja, essa força vai produzir um torque, multiplicando essa força pela distância lá dela até o centro, né? Mas nesse caso que ele tem a chave cruz, ele tem dois pontos de apoio. Então, praticamente, ele está fazendo a metade da força que ele faria se fosse apenas uma chave em L, uma chave dessas mais comuns que a gente encontra, principalmente nos carros mais modernos aí, né? Só vê uma chave em L, assim, também chamada de chave biela, né? Chave. Tem gente que fala que é cachimbo e tal, mas é uma chave L ou biela, tá certo? Galera, eu preciso perguntar, até aqui tudo bem? Ficou claro o conceito? Deu para entender o que que nós estamos falando aí? Tranquilos? Tranquilo, professor. Então tá bom. Então por isso, né, e apenas por isso que eu tenho essa fórmula aí, que o momento torsor, ou seja, o torque, ele é 2 vezes o F vezes o S, que é a distância do centro até o ponto que eu estou aplicando a força. Por quê? Porque nesse caso eu tenho um binário, né? Então se você quiser pegar na frente dessa fórmula aí, botar uma setinha e escrever assim, ó, válida para sistemas binários, né? Ou só escrever a palavra binário aqui para você não se esquecer, é muito válido, né? Muito útil, tá bom? Descendo um pouquinho mais aqui na apostila, aí a gente vai ver exatamente aquilo que nós falávamos, né? Ó, para as transmissões mecânicas construídas, desculpem, constituídas por polias, engrenagens, rodas de atrito, correntes, etc., o torque é determinado através de mt é igual a força de torção, que é o Ft, não, força tangencial, desculpem, força tangencial, vezes o raio, né? Então, aqui nesse caso, né, vamos supor que isso aqui fosse uma polia. Então, tem uma correia puxando para cá. A correia nunca vai fazer um binário, porque ela não é capaz de empurrar para cá. A correia não tem força de compressão, ela só tem tração. Então, toda a força está aqui, ó, onde eu estou puxando. O movimento é aqui horário. Aqui eu tenho essa letra aqui, ó, parece um W tortinho, né? Tem gente que olhou meio de lado e falou assim, tem um 3 aí. Não é 3, é um W minúsculo tortinho. Esse W tortinho é uma letra grega chamada ômega. Professor, mas você falou que ômega é uma letra diferente, parece uma ferradura de cavalo. É verdade, cara. Aquela lá é ômega maiúsculo, né? Essa daí é ômega minúsculo. Putz, mas tem isso também? É, meus amigos, tem também. Então, mais essa para nossa coleção aí, tá? Mas vamos lá que dá certo. Então, esse ômega, ele está representando o quê? Ele está representando uma grandeza chamada de aceleração angular, né? Que é o quanto que a peça gira por tempo. Quanto que ela gira como? É tipo assim, ó, eu estou olhando para o norte, eu começo a olhar para o leste, depois eu vou olhar para o sul, depois eu vou olhar para o oeste, depois eu volto a olhar para o norte. Quanto tempo eu levei para mudar o meu olhar de uma direção para outra, em cada segundo, é que vai definir essa aceleração angular aí, tá certo? Então, depois a gente conceitua ela um pouquinho melhor aí. Bem, quando eu pego a força tangencial e multiplico pelo raio, então eu tenho exatamente o torque. Por isso, né, aparece essa segunda fórmula aqui. Então, mt é igual a força tangencial vezes o raio. Se eu pensar numa... Deixa eu ver se eu tenho o desenho aqui para não falar... Não, não tem. Mas se eu pensar num desenho que eu já fiz algumas vezes mostrando para vocês, numa chave, por exemplo, uma chave fixa, né, aquela chamada chave de boca, pegando um parafuso ali, parafuso sextavado, e eu aplicando uma força lá na extremidade ali do braço da chave, né, ou da haste da chave, o que vai acontecer? Eu vou ter lá uma força que é tangencial e eu vou ter uma distância que é igual ao comprimento do cabo da chave ou da haste da chave, certo? Então, vou partir do centro de rotação até o ponto que eu estou aplicando a força, vou ter o raio. Mas por que raio, professor? Porque se eu parar para pensar, a hora que eu faço o movimento da chave, que eu desloco o parafuso,
o cabo dela vai descrever uma circunferência, como se ele fosse, se eu prendesse uma canetinha nele ali, ele faria uma circunferência, igual um compasso, não é verdade? Então, por isso, por estar ali na borda de uma circunferência, a força, ela é chamada também de força tangencial, ou seja, ela tangencia, ela pega aqui a beirinha, cadê? A beirinha aqui dessa circunferência. Então vejam que interessante, essa circunferência ela pode ser a borda de uma polia, ela pode ser o diâmetro de uma engrenagem, e agora já vem uma pergunta assim para relembrar os velhos tempos, né? Se fosse o diâmetro de uma engrenagem, vocês sabem que a engrenagem tem 3 diâmetros, né? Externo, interno e primitivo. Qual seria o diâmetro onde a força estaria agindo ali na engrenagem? Quem que arrisca um palpite? E agora, hein? Tan, 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 tan. Vamos lá, gente, não tem resposta Primitivo? errada. Como? Primitivo? Parabéns, primitivo, né? Então, o diâmetro primitivo é o diâmetro onde ocorre o contato entre os dentes, certo? É o ponto principal de contato entre os dentes das duas engrenagens que estão engrenadas ali, que a gente chama de para-engrenado, e é nesse diâmetro primitivo que são feitos os cálculos de relação de transmissão, de força e potências transmitidas, né? Então é no diâmetro primitivo que tudo acontece. Portanto, se eu pensar qual é o torque aplicado nessa engrenagem aqui, eu vou pensar da seguinte maneira: qual é a força que eu estou fazendo multiplicada pela distância ali do centro até a linha do diâmetro primitivo, ou seja, pelo raio primitivo, né? O diâmetro é de ponta a ponta, o raio vai ser do centro até a ponta. Beleza? Então isso, só um pouquinho, gente, que alguém está mandando um recado aqui. Deixa eu ver se é comigo. Não, não é de agora. Foi alarme falso aqui. O celular de vez em quando dá uns... Ah, ele está mostrando que ele mudou a informação do clima. Que bobo. Vamos lá, então. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Muito bem. Então, continuando a nossa análise, a gente tem aqui a força tangencial, que, multiplicada pelo raio, que pode ser o raio primitivo lá da engrenagem, pode ser o raio da polia, tá certo? Pode ser a distância, né? Como eu falei, da haste ali, o comprimento da haste de uma chave. Então, esse círculo, ou melhor falando, essa circunferência que está aqui, ela pode vir de várias coisas. Ela pode ser a bordinha lá da polia, ela pode ser a linha primitiva lá do diâmetro da engrenagem, ou ela pode ser simplesmente a representação num desenho do que seria o movimento da chave, ou seja, a ponta da chave ali, do cabo da chave viajando no ar aqui, enquanto ela faz a volta para rosquear ou desrosquear um parafuso, ok? Então, temos aqui a fórmula, né? MT é igual força vezes o raio, ou força vezes distância, e aqui, se for um binário, então eu vou fazer o dobro disso aí, força vezes a distância vezes 2. Beleza, né? Bom, tudo isso gera na peça algumas coisas. No caso aí, falando de um eixo. A primeira coisa que pode acontecer no eixo é que ele vai sofrer aí uma torção, né? O nome é esse, ele vai torcer. E ao torcer, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter uma distorção, tá? Já vou explicar como que a gente calcula essa distorção aí. E a gente vai ter um ângulo de torção, certo? A distorção é o primeiro conceito que está explicado aqui. E está dizendo o seguinte: ó, o torque atuante na peça provoca na seção transversal desta o deslocamento do ponto A da periferia
para uma posição A'. Tá? Então, isso aqui é a torção do eixo, né? Ó. Eu marquei uma posição aqui no ponto A, aqui embaixo, certo? Apliquei, desculpem, aqui em cima, ponto A aqui em cima, aqui embaixo seria o A'. Eu estava procurando qual que teria a linha, né? Mas olhando, ó, o momento aqui está representado no sentido horário e aqui no sentido anti-horário. Então, quer dizer que aquela parte vai para lá, essa vem para cá, e esse ponto que estava aqui no A, ele vem parar aqui mais embaixo. Ele gira, né? Ele gira aqui, ó, mediante o desenho dessa seta aqui, tá? Girando aí, ele vai fazer o quê? Ele vai... Só um pouquinho, gente. Desculpa aí. Deixa eu ajeitar um negócio que caiu aqui. Estou num local improvisado aqui, para só um pouquinho. Despencou meu escritório aqui. Pronto, acho que assim vai ficar melhor. Vocês não estão vendo, nem eu tenho coragem de mostrar, mas eu estou um pouquinho improvisado. Tá legal, tá indo bem. Então, continuando, né? O ponto A ali, que estava na parte um pouco mais acima aqui, ele vem parar aqui embaixo. Se eu fizesse uma marquinha aqui, após aplicar esse momento torsor, eu verificaria que esse ponto A se deslocou. Isso gera um ângulo aqui, né? Então, esse ângulo aí, ele é o ângulo de torção que a gente tem lá, né? Mas nós vamos chegar nele. Aqui, isso que está aqui não é um zero, não, viu, gente? Seria igual uma letra O com um corte no meio, assim, dividida em duas, que é a letra θ, que é o que está aqui embaixo, ó. Tá vendo na fórmula? Você está dizendo, ó, ângulo de torção, θ, vai ter toda essa parafernália aqui na frente que a gente já vai destrinchar já já. Mas também, né, além de fazer essa deformação aqui no eixo, tá certo? Eu vou ter, ó, na longitude do eixo, quer dizer, aqui, ó, nessa parte aqui, origina-se uma deformação de cisalhamento denominada distorção, que é dada por essa letra gama. Isso aqui é um gama grego também. Ô, povo para gostar de grego, né? Não é culpa minha, tá, gente? Por mim eu colocava tudo letra N de Nilson aí, que eu acho muito massa, mas eles queriam colocar grego, vamos respeitar, né? Os caras fizeram isso antes da gente nascer, então vamos deixar assim. Então, a distorção é chamada de gama, e ela é determinada em radianos. Vou falar daqui a pouco, vou relembrar o que são radianos. Através da tensão de cisalhamento atuante e o módulo de elasticidade transversal do material. Uau, né? Então, vamos lá, por partes. Essa distorção, então, ela é simples, né? O que acontece? Ó? O gama, ele é dado pela tensão de cisalhamento, tá? A tensão de cisalhamento, até onde a gente sabia calcular, era força sobre área, mas agora na torção a gente vai ver que ela é um pouquinho diferente. Ela muda ligeiramente o jeito dela. Mas vocês não vão ter maiores dificuldades para saber isso daí. É só lembrar que na torção, o cálculo da tensão ele tem um tratamento um pouquinho diferenciado aí, que a gente já vai ver já já. Quem tiver com a apostila na mão já deve estar colando ali nas próximas páginas, né? Mas deixa para lá. E aí eu vou dividir isso pelo módulo de elasticidade, né, transversal. A gente conhece o módulo de elasticidade longitudinal do material, que é aquele lá do Robert Hooke, aquele Ezão quadradão lá, né? Que é a letra E, a gente conhece, é dado em megapascal, tal e coisa. E aqui a gente tem esse cara aqui, aliás, em mega não, em gigapascal, né? A gente tem agora esse cara aqui que é o módulo de elasticidade transversal. Então, vou convidar vocês para abrirem a apostila. Eu vou tentar dar um pulo rápido lá, na página 78. 8. Isso, página 78. Tá? Chegaram aí, ó. Cheguei primeiro, hein? Tudo bem aí, galera? 78 na mão? Sim, professor. Sim. Então, vamos lá.
Olhando aqui na página 78, a primeira tabela que a gente tem nessa página, né, que já é a tabela 2, que tem a tabela 1 na página anterior ali, ela diz o seguinte, ó, módulo de elasticidade E, né, a gente mudou aqui para E maiúsculo, né, estava um E minúsculo aqui, problemas de digitação, e é dado em gigapascal. Gigapascal são milhares de megapascal. Então, quando eu falo que o aço ele tem 210 gigapascal, na hora de você botar lá nos cálculos, né, que a gente sempre trabalha com gigapascal, você vai colocar a gente sempre trabalha com megapascal, aliás, você vai colocar lá o valor 210 mil megapascal. Porque daí você já tem a tensão calculada em megapascal, a resistência do material dada em megapascal. Então você transforma o giga para mega, que é newton por milímetro quadrado. Isso facilita a jogada ali para você cortar algumas unidades na hora de fazer o mata-mata das fórmulas ali. Então a gente sempre vai trabalhar com megapascal. Porém a tabela nos fornece em giga. Então cada um desses valores aí eu faço vezes 1000, tá? Então isso é o módulo de elasticidade, é o E. Não estamos falando exatamente do E, estamos falando do módulo de elasticidade transversal, que está aqui, ó, na tabelinha 4 aqui do lado direito, tá certo? Então, ó, eu tenho aqui o G do aço, do alumínio, né? Então, são valores bem menores aí, também são em gigapascal. Por exemplo, o aço, né, 80 gigapascal. Então, como eu vou combinar isso aí com tensões que são da ordem aí de megapascal, eu vou jogar ele como 80 mil megapascal. Sempre que eu trabalhar na fórmula, eu faço esse ajuste de unidades. Isso é importante a gente manter aí em mente, né? Ah, eu não consigo manter em mente, então anota num cantinho, né? Ó, pega aqui do ladinho, ó, escreve aqui, ó, usar sempre vezes 1000 para ter a unidade megapascal. Pronto, né? Aí já facilita a nossa vida, aí, tá? Muito bem. Bom, já mostramos aqui, né, da onde vem. Não quero mostrar, pô, como que o cara chegou nesse resultado aí, né? É algo um pouquinho mais complexo, que eu acho que foge um pouquinho ao nosso propósito nesse momento, tá? Então a gente vai voltar lá, da página 78 para a página 40, se não estou enganado. Opa, passei, aí, 40, 39, né? Não, 40, estava aqui sim. Aí, meninos e menina. Muito bem. Então, a hora que eu tiver calculado a tensão e pegando lá o G, eu divido um pelo outro. Você vai falar assim para mim, mas professor, você sempre fala que a tensão ela é dada em megapascal. E aí você vai ter o G em gigapascal, vai dar um número bem pequenininho. Geralmente dá um número bem pequenininho mesmo, porque ele expressa o quê? Ele expressa o quanto que o material está se deformando em relação a ele mesmo, né? E o material não vai se deformar um monte ali, o material deformou 50%. Não, são números realmente bem pequenininhos, né? Bem minúsculos ali. E o valor ali, a unidade, ele está dizendo aqui radianos, né? O que é radiano, gente? Radiano, lembra que a gente falou, olha, radiano é uma medida proporcional ao raio, tá? E que, nesse caso aqui, você só vai dividir, tá? Vai ajustar megapascal, vai ajustar esse para megapascal, divide um pelo outro, e você vai ter o valor em radianos, que é um valor que representa uma certa quantidade de raios. De raios que podem ser multiplicados pelo π, então é uma medida angular. Lembra que eu mostrei que a gente tem lá, ó, eu posso ter numa circunferência, posso ter 0, tenho lá 90, 180, 270 e 360 graus, mas eu posso ter aqui, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, eu trabalho com valores. Esses valores são números, né? Lembra quem fez a conta lá do seno, do ângulo lá tal, e a calculadora por acaso estava em radiano? Dá um número. E a gente fala assim, pega esse número, primeiro de tudo, né? Verifica quantos π você tem aí, divide ele por π. Dividindo por π, vai dizer, você tem 2π, então você tem 2π a 180 graus. Mas geralmente não dava 2π, né? Dava um número ali que era metade do π. Então, se era metade do π, era 90 graus. Um quarto do π, não, então é 45 graus. E
assim sucessivamente. Dava um número meio quebrado, a gente acabava descobrindo uma fração de π ali, que representava uma espécie de tradução do ângulo medido em graus para um ângulo medido em radianos, certo? Grau é uma unidade. Radianos é como se fosse uma unidade sem uma dimensão física aparente. Ela é dada como uma distância curva, sendo essa distância curva proporcional ao raio que você tem. Então, se é um círculo grande, você vai ter uma distância grande. Se é um círculo piquititico, vai ter uma distância piquititica. Por quê? Porque essa medida ela é proporcional ao raio. Raio aumenta, a distância aumenta. Raio diminui, a distância diminui. Belezinha? O assunto é meio cheio de fórmulas aí, né? Mas na hora que vocês forem usar, ó, eu usei uma palavra maldosa aí, né? Que vocês forem usar, né? Não falei que nós formos usar. Vixe, aí já tem gente preocupado lá, né? Falando em preocupação, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós já temos mais gente aí, né? Então, vamos refazer a chamadinha aí, para a gente atualizar quem chegou um pouquinho depois. Adriano está presente? Adriano não. André? André, continua aí. Presente. Opa, beleza. Luciano? Presente. Beleza, Luciano. Haroldo? Haroldo não. Carlos Alberto? Também não. Poxa vida. Clóvis? Presente. Opa, beleza, Clóvis? Beleza, professor. Trazer um pouquinho porque deu um problema no notebook, tive que reiniciar ele. Pelo meu também, vira e mexe, está dando tilt aqui. Malaguti, vamos ver se ele está aí, levanta a mão. Aí, ó, já estava Já tá com a mão levantada. de plantão, né? Nem esperou chamar. Parabéns aí, Malaguti, muito bem. O Beto parece que não vem mais mesmo, né? Tá por aí o Beto, será? Tá, né? Fernando. Opa, presente. Aí, Fernandão, beleza. Heitor. Ergueu a mão também. Ergueu a mão também. Vamos marcar o menino aqui, beleza, Heitor. Igor. Igor. Deixa eu olhar se está aqui. Com uma tela só fica mais difícil. Não, o Igor não tá. João. Presente. Beleza, João? E João Felipe. Leandro. Presente. Tava, né? Ok, Leandro. Leda. Presente. Ok, Leda. Leonardo. Leonardo. Também não. Lindomar. Presente. Opa! Falou, Lindomar. Beleza. Lucas. Já Presente. estava aí. Ok. Paulo José. Presente, professor. Ok, Paulo. Paulo Roberto. Não está o Paulo Roberto. Pedro. Pedro não. Sérgio já estava aí, né? Presente. Ok, Sidney. Presente. Esse também foi o primeiro a chegar aí, ó. Valdenir. Presente. Ok, Valdenir. Valber. Presente. Opa, beleza, Valber. O Wallace também já estava aí. Positivo, presente. Isso. E o Whitney. Esse também parece que não está querendo vir mais. Então, só confirmando aqui, temos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 alunos. Comigo tem que ter 18 na reunião. Vamos ver lá. 18 cravado. Aí, ó, beleza. Então tá bom, gente. Aproveitando o gancho aí, né, que a gente deu essa paradinha, alguém está com dúvidas aí? Alguém ficou perdido aí no acompanhamento dessas informações que a gente está passando? Todo mundo entendeu o que é o torque ou o momento torsor? Todo mundo conseguiu, de alguma forma, entender essa parte aí do ângulo que a gente tem, da distorção? O ângulo eu não expliquei ainda, né? A gente vai trabalhar um pouco em cima da fórmula ali, mas deu para entender até aqui o que a gente falou?
Vou entender isso como um sim, tá? Beleza, galera. Olha o Léo chegando aí. Muito bem, Leonardo. Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Tô vendo o Leonardo entrando, já vou marcar que ele chegou aqui. Tá? Um pouquinho atrasado, mas tá aí. Melhor do que não estar. Alguém tá mandando mensagens para mim aqui. Vamos ver quem será. Se é alguém com dúvida ou alguém avisando que chegou. Ah. Ó, uma pergunta que me foi enviada por um aluno. Ah, não tem problema não. Tá sem microfone. Ele está dizendo o seguinte, né? A questão do ângulo, né? Então a gente tem na circunferência, tá? Deixa eu conectar a mesinha digitalizadora aqui, que ela vai ser bastante útil para nós agora aqui. Só um segundo. Eu plugar o fio aqui e puxar a caneta. Ah, não, tô mentindo, tem que abrir o pente, senão não escrevo nada, né? Mas eu já abro já, meninos. Calma aí. Tem que falar meninos e menina, né? Não é, eu sempre esqueço. Costume de ter poucas alunas. Então, cometo essas gafes aí, mas não é por mal. Oi? Alguém queria perguntar algo? Isso aqui, ó. Pente abrindo. Então, vamos puxar a caneta aqui para o nosso uso. Podemos, então, pensar em digitalizar alguma coisa aqui. Peço desculpas aí hoje, um pouquinho improvisado aqui nos equipamentos. Às vezes algum detalhezinho demora um tiquinho a mais. E às vezes aparece assim, tal programa não está respondendo. Tipo agora aqui. Olha lá. Calma aí. Vou só ajustar um pouquinho a tela. Já vou compartilhar com vocês, tá? Um segundinho. Então vamos tirar rapidamente aqui a apostila. E vamos lá na tela, né? Vai na fé. Isso, muito bem. Então, opa, caiu um negócio aqui. Pronto. Então aqui na tela a gente tem, vamos apagar o treco aqui. Deu uma borradinha aqui de início. A gente tem o seguinte, né, gente, ó. Se pensar em termos de circunferência, vamos fazer uma aqui já que venha pronta, né? Porque não queremos ficar aí gastando um tempo danado para fazer circunferências. Então, ó, se eu pensar nisso e pensar que isso pode ter uma linha aqui, ó, fazendo mais comprida, eu vou puxar para lá. Puxar um pouquinho. Aí. E uma outra aqui, né? Então, alguém, um certo dia, teve a feliz ideia, né? Vamos voltar aqui na escrita agora. De colocar isso aqui em termos de ângulos, tá certo? Os principais que a gente tem aí, né? A gente tem aqui o que seria o zero. Oh, meu Deus. Ai, ai, ai. Vamos tentar aqui, mas está dando um delay. Ó. Agora ficou bacana, hein? Parece que eu estou escrevendo dentro d'água. Calma aí, gente. Puta, que coisa, hein? Vamos ver se eu consigo aqui. Bom, aqui seria o zero, tá? Lá em cima, então,
Seria o 90. Com calma aí. 90. Assim porque eu não tenho controle da caneta, né? E assim por diante, né? Eu teria o 180 aqui do lado esquerdo. Vamos tentar aqui. Uhul! Meu Deus, que tristeza, hein? Bom, tá ficando muito feio, muito horrível, porque criou-se um delay aqui entre o meu movimento de mão e o movimento do cursor. Vamos tentar fazer com o mouse aqui, sem essa pinhaca dessa tela aqui. Ai, ai, ai. Haja saco. Tem um recurso melhor. Ai, fez um tracejado. E lasqueira. Vamos fazer assim, ó. Então aqui, ó, eu teria, né, texto. Tá aqui, ó. Isso aqui seria, putz, pequenininho. Tá. Aqui seria o 0. 0, tá. Aqui seria o 90. Ficou melhor do que aquela escrita tosca lá, né? 90 graus, tá certo? Aqui seria o 180. Aqui seria 270. 270. E aqui, né, o 0 seria coincidente com... Professor, Oi? não é 360? Desculpa. Não é 360 graus? Aqui no 0, né? Não, aqui no 270? Aqui é 270 mesmo. A volta aqui não dá 260, então. 90, com mais 90, 180. 180. 3 Ah, vezes entendi. 90, A volta aqui, 270. né? Aí agora, quando eu fechar aqui, 360. Tá certo. Ok? Mas é isso aí. Vamos junto aí. Então, agora eu tenho aqui, ó, igual, né, 360. Então, quando eu falar foi uma volta de 360 graus, quer dizer que eu cheguei no mesmo lugar que eu estava, né? Então, não traz muito benefício nesse caso aí. Ok? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai pegar isso aqui. Tem que achar uma outra cor legal aqui. Não tem cores, opção de cores. Eu quero escolher uma cor, cadê? Ah, não tinha paleta de cores aqui. Então vamos lá. Então agora, alguém pensou em fazer isso aqui da seguinte maneira, ó. Se esse raio aqui fosse 1, tá? 1 tem um significado muito especial nessa hora aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó. R igual 1. Esse 1 tem um significado especial por quê? Porque ele representa um valor unitário, é uma unidade de qualquer coisa. Pode ser 1 metro, 1 milímetro, 1 polegada, 1 quilômetro, 1 sei lá o quê, não precisa ter unidade, é um raio unitário. E eu vou explicar por que ele é unitário, tá, pra gente, daqui a pouco, tá? Mas, considerando o raio 1, eu sei o quê? Que quando eu trato de um ângulo aqui, ó, aqui eu vou ter 0, certo? 0 é 0, então eu continuo tendo o valor 0 aqui. 0, não andei nada. O que eu preciso ter em mente é que agora eu não estou medindo exatamente o ângulo, eu estou medindo quanto de distância eu tenho aqui, ó. Estou medindo um pedacinho do perímetro. O perímetro, ele é o quê? Ele é, se eu pensar no perímetro inteiro da circunferência, que seria esse 0, mas depois que eu terminei a volta, então esse perímetro seria 2π vezes o raio. Mas como eu escolhi o raio igual a 1, 1 não importa o quê, então esse perímetro ele vai valer 2π. É a posição 2π que, multiplicada por um raio qualquer, vai me dar uma distância qualquer, uma distância x, proporcional àquele raio. Se o raio é 1,
vai dar 2π mesmo. Quanto que é 2π? Ah, o π é 3,14, então vai dar 6,28. Tá? Agora, se o raio é 2, vai dar o dobro disso daí. Se o raio é 10, vai dar 10 vezes, vai dar 62,8. Então, qual é a referência que a gente tem? Aqui é 2π. Não tem como escrever π, então vou escrever assim, ó, π. Certo? 2π. Muito bem. Então tá, né? Vamos escrever com letra minúscula que fica mais legalzinho. 2π. Tá. Se eu tenho 2π e esse 2π coincidente com o zero é o resultado da volta inteira, então quando eu dou meia volta, eu vou ter aqui, ó, o valor π, né? Porque é 2π, metade de 2π é 1π. Não é verdade? Então eu vou ter aqui o valor π. Aí, ó. Legal. Bom, se do zero até aqui, ou seja, desse zero vermelho, né, até aqui é π, então aqui eu vou ter π sobre 2. Então vamos colocar aqui, ó, 90. Na linguagem de radianos aí, é π barra 2. Π sobre 2. Pronto, certo? Nesse caso aqui, ó, aqui é 2π sobre 2, né? Então aqui é 1π sobre 2, 2π sobre 2. Aqui vai ser 3π sobre 2. Tá? Eu vou escrever dessa forma aqui, ó, 3π sobre 2, certo? E, finalmente, né, esse 2π é o resultado da conta, 4π sobre 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, então já está simplificado aí. O fato é que, tendo esses pontos aqui, eu posso calcular qualquer ponto, porque esse aqui é π sobre 2, a metade do caminho aqui é π sobre 4, tá? Porque é π sobre 2 dividido por 2, então é π sobre 4. Ah, mas se for aqui, ó, 30 graus, que é 1/3 disso aqui, então vai ser π sobre 2 dividido por 3, quer dizer, π sobre 6. Então, π sobre 6, 60 graus aqui vai ser π sobre... vai ser π sobre 3, né? Porque vai ser π sobre 2 vezes 2. π sobre 6 vezes 2, vai dar π sobre 3. De modo que você fala, pô, mas que número louco, professor. Tudo bem, pega o valor de π e joga aí. Então, 2π não é 6,28, π sobre 2 não é 1,57, π não é 3,14. Vai pondo números. Ah, pondo número com a ajuda de uma calculadora aqui fica mais fácil para mim. Então, a gente só quer mostrar para vocês que isso é uma forma de medir o quê? Se eu estou olhando para esse ponto, a partir aqui, ó, imagina eu em pé aqui no meio. Se eu estou olhando para esse ponto aqui, é 0. Quando eu viro o meu olhar para cá, eu caminhei 90 graus ou eu caminhei π sobre 2. Por quê? Do 0 eu fui para π sobre 2. Se eu estava olhando para cá e caminhei tudo isso aqui, ó, então eu caminhei π, ou caminhei 180 graus. Então eu posso medir em graus ou em radianos. Como ali no caso, né, e agora a gente vai voltar lá para a nossa apostila. Como ali no caso, eu estava... Vamos voltar nela. Aqui. Como ali eu estava dividindo megapascal por gigapascal, ou seja, eu transformo giga em mega e fica tudo mega, não vai dar unidade nenhuma, vai dar um número apenas. Então, é um número que, inclusive, pode ser escrito como porcentagem, né, como a gente já viu lá atrás em outros estudos. Então, pelo fato de não ter uma unidade, eu coloco como radianos, certo? Então, sendo radianos, basta eu saber o valor do raio, eu multiplico esse valor pelo raio e eu vou ter o perímetro percorrido. Mas isso já me dá uma ideia muito clara de posicionamento. E o posicionamento, eu não preciso ir lá na borda da circunferência e colocar meu olho lá e fazer a medida. Basta eu olhar daqui para um lado e depois olhar para o outro. A mudança de paisagem que eu vou ter, no meu cérebro eu vou entender quanto que eu movimentei. No cérebro de um computador ele vai entender quanto ele movimentou. Num esquema de desenho a gente vai saber o quanto que a gente tem que movimentar. Então torna-se uma linguagem aceitável, né? Na peça ali, se eu tenho uma marquinha aqui no ponto A, e aí eu aplico um esforço de torção, a marquinha vem parar aqui nesse ponto, eu sei o quanto que ela movimentou, que é o quê? É esse ângulo, né? θ,
θ, que eu vou calcular aqui. Aqui sim, né? Eu vou calcular... Opa, parece que tem alguém aguardando aqui. Peraí, gente. Não tocou nada aqui. O Igor chegou. Opa, já entrou. Ou já saiu? Igor, tá aí? Carlos também chegou, né? Muito bem. Melhorou agora. O Igor não, o Igor... Tava com 10 alunos. Chegaram mais 2. Um é o Carlos, tá aqui. Tá, e o outro foi o Leonardo, que eu já tinha apontado aqui. Beleza, então. Deixa eu só marcar na minha lista lá para eu acabar não esquecendo. Então, vamos lá. Leonardo. Carlos, bem-vindo aí, Carlos. Vamos seguir. O Igor tentou entrar, mas caiu fora. Se ele volta depois. Se alguém perceber que ele entrou, me avisa, por favor. Mas eu achei estranho que nem tocou o sinalizador aqui. Cadê a apostila? Tá aqui. Então, agora vamos falar um pouquinho desse ângulo de torção, né? Como que a gente vai fazer para calcular? Então, a gente tem a fórmula dele aqui, que ela é dada por mt, que é o momento torsor, não é isso? Momento de torção é o torque, multiplicado pelo L. L é o quê? É o comprimento dessa peça, né? Então, se eu tenho um eixo, eu vou pegar o comprimento do eixo. Porque vocês vão concordar comigo, né? Se ele é mais longo, eu tenho mais, né? Eu percebo mais o movimento dele de torção. Pega uma peça que é compridona, você dá uma torcida aqui, você vai ver. Opa, consigo torcer, eu consigo visualizar a torção. Por quê? Porque eu tenho um ângulo mais visível, certo? Então, esse ângulo é proporcional aí ao comprimento. Assim como a deformação lá no Robert Hooke, lá, a deformação linear, quando eu tracionava, também era proporcional ao comprimento, certo? Aí eu vou dividir aqui, ó, pelo JP, que ninguém ainda sabe o que é, mas a gente já vai saber já já, multiplicado pelo G, que a gente acabou de ver aí, que é o módulo, cadê? Esqueci o nome, de elasticidade transversal. Esse cara aqui. Ah, pintou a apostila inteira. Aqui, ó. Módulo de elasticidade transversal. Ficou bem centralizado, não, mas era isso aí. Beleza, galera. Então, ó, se a gente fizer uma verificação aqui, vamos pegar uma peça aqui que tem um certo comprimento, vamos descobrir de que material que ela é feita, né? Então, já tem um comprimento aqui. O G, ele depende do material. Então, esse comprimento vai ser dado em milímetros, por exemplo. O G, ele vai ser em gigapascal, que eu vou multiplicar por 1000, então eu vou jogar ele aí como megapascal, tá certo? O MT, que é o momento de torção, é o torque, ele vai ser uma força, que é dada em Newton, e uma distância, que é o raio, certo? Então, eu vou ter Newton vezes milímetro. E aqui, multiplicado por milímetro, então eu vou ter Newton, milímetro, milímetro, vou ter Newton, milímetro quadrado, certo? E aqui eu vou ter o JP, agora é um lance muito legal, né? Depois eu vou colocar para vocês aqui as unidades, eu vou escrever lá. Mas, ó, o momento, né? Newton, ele fala Newton metro ou Newton milímetro, ok. O comprimento, milímetro. O JP, ó, chama-se momento polar de inércia. Lembra que eu falei do polar, que apareceu várias vezes, que é o pontinho do centro lá, ó. Esse aqui é o polo, né? Cadê o polo? Aqui, ó, polo, né? Ó, tava marcado aqui. Então, é o momento de inércia polar, ou momento polar de inércia. Tem os dois nomes, né? E no nosso caso, já que a gente está trabalhando em milímetros, aí ele vai ser dado em milímetros a quarta. Jesus amado, milímetros a quarta. Mas você vê que tem milímetro em cima, já é milímetro quadrado em cima, então vai cortar com esse milímetro a quarta, vai ficar milímetro quadrado embaixo. Mas o gigapascal vai passar para megapascal, que é Newton por milímetro quadrado. Então vai cortar esses milímetros quadrados, o de cima com o de baixo. E aí vai sobrar o Newton lá em cima, né?
que compunha lá o momento de torção, e o Newton embaixo. Então, corta Newton com Newton, ou seja, sobra o quê? Não sobra nada. Então, a unidade é o quê? Radianos também, galera, radianos. Então, tanto isso aqui quanto isso aqui são radianos, né? Se eu fosse dar um palpite meu, eu diria que esse ângulo θ, né, que é essa letra grega aqui, parece um ovo cortado aqui, o θ, ele é o mais bacana, que é o mais importante. Nós vamos entender como é que é esse JP. O JP, ele está um pouquinho mais embaixo aí, ó. JP ou não está? Não está. Ele está lá no final, na página 80. Vamos lá, então. Página 80. Vocês viram que para brincar com esses negócios aí, vocês vão ter que passear bastante pela apostila. Página 80. Ó, eu tenho momento de inércia polar, que é o JP. Eu tenho também, né, já vou adiantar o passo aqui, o módulo de resistência polar, WP. No caso, como eu tenho uma barra circular, e essas grandezas dependem muito do formato da barra, se for uma barra quadrada, está aqui a fórmula para o JP, está aqui a fórmula para o WP. Se for uma barra retangular, está aqui um, está aqui o outro. No nosso caso, estamos falando de um eixo. O eixo, geralmente, que a gente usa, né, nos nossos exemplos aqui, é um eixo cilíndrico, é um eixo de seção reta circular, eixo, né, com seção circular. Então, o JP vai ser πd², aí o milímetro a quarta que apareceu lá, tá vendo? Dividido por 32. Π é o número, 32 é o número, você vai pegar o diâmetro do bichinho lá e elevar a quarta. O que é elevar a quarta? É multiplicar por ele mesmo, fazendo isso 4 vezes. Por exemplo, o número 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu faço ele vezes ele mesmo 4 vezes, certo? Então, se fosse π², era π vezes π vezes π vezes π. Quanto que dá isso? Bate na calculadora lá, que você vai ter um resultado muito rapidamente, né? Se forem números pequenos, a gente pode fazer. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu não sei fazer, vamos ver. 3 vezes 3, 9, beleza. Vezes 3, 27, beleza. 27 vezes 3, 81. Deu certo, né? Então, é um número que dá para a gente chegar nele de cabeça, mas para isso tem calculadora. Se for um número cabuloso lá, põe na calculadora, não fica apavorado. Tem outras formas de eixos, né? Ou de elementos sujeitos à torção. Pode ser tubular, pode ser circular, mas com uma parte quadrada no meio aqui, oca, pode ser sextavado, pode ser triangular, é um pouco mais difícil, mas tem, pode ser circular com um sextavado interno, né? Então a gente tem algumas opções aí, algumas, tá? As mais usadas para efeito de estudo. Eu tenho um eixo muito maluco lá, então você vai ter que procurar um manual ali, um Protec, alguma coisa assim, que vai te dar mais informações aí de outras formas mais malucas. Tudo bem? Então, a gente sabe que o JP para nós aí é πd² sobre 32. Aproveita já anota, né? Se vocês quiserem anotar no cantinho aí, ou para não ter que voltar aqui, né? Ou vem aqui ver. O WP também, que é o módulo de resistência polar, é o πd², aí é d a terceira, né? Dividido por 16. Então, diâmetro vezes diâmetro vezes diâmetro, tá? No primeiro caso ali, JP, diâmetro vezes diâmetro vezes diâmetro vezes diâmetro. Nossa, que difícil, né? Não é não, né, gente? É de boa. Então, vamos voltar lá. Página 40. Vocês estão pensando, caramba, o negócio vai longe hoje, né? Mas vamos com calma, vamos devagar. Tá? Tem uma proposta legal para vocês hoje. Então, ó, feito isso, tá? Então, a gente tem o cálculo do ângulo. Então, a pessoa vai perguntar, caramba, mas o que eu preciso saber se eu tiver que calcular o ângulo de torção? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, para eu calcular o ângulo de torção, que vai ser me dado em radianos, certo? Eu vou precisar do quê? Saber o momento de torção, ou seja, o torque.
Torque a gente sabe que é o quê? Força vezes a distância. Ou, se for um binário, 2 vezes a força vezes a distância. Tá? Mas só se for um binário. Tá? Muito bem. O comprimento do eixo. É só ir lá medir ou pegar os dados do problema lá ou do projeto. Legal. O JP. Eu vou pegar π, vou pegar o diâmetro desse eixo aí, levar à quarta potência, ou seja, diâmetro vezes diâmetro vezes diâmetro vezes diâmetro, e vou dividir por 32, como a gente acabou de ver lá. Então, eu posso calcular esse JP separadinho ali, vai me dar um número em milímetros à quarta, que eu jogo aqui. Legal. E o G, né, eu vou naquela tabela lá, tabela número 4, que a gente viu, pego o valor lá em gigapascal, transformo em mega para facilitar a minha vida e jogo ele aqui. Ah, é um aço, então eu vi lá que o aço é 80 GB, coloco aí 80 mil megapascal. Pronto. Belezura, né? Então não é difícil, é talvez um pouquinho criterioso, né? Eu vou ter que ir lá, não posso esquecer certas partes para trás. E é com pensamento nisso aí que hoje, né, daqui a pouco, eu vou deixar para vocês um exercício para que vocês façam aí no decorrer da aula, aqueles que estiverem com cabeça para isso. Eu sei que muita gente está pensando, nossa, mas amanhã é feriadão, eu trabalhei para caramba hoje, é o último feriado que tem antes da safra, que vai começar segunda-feira com a bênção de Deus. Meu, relaxa, né? Ah, não deu para fazer hoje? Tá aí a incumbência para vocês, né? Mas se por alguma razão a coisa não aconteceu hoje, a gente vai comentar sobre esse exercício aí na segunda-feira, porém, a gente não vai resolver ele para vocês na segunda-feira. A gente vai verificar, houve dúvida, não houve, qual foi a dificuldade, até onde vocês chegaram, como é que está o negócio. Eu vou medir a temperatura, mas eu preciso muito, e eu sei que eu posso contar aí com o apoio de vocês, tá certo? Para tentarem fazer isso daí. Então, tem uma listinha lá com 3 exercícios, tem uns do assunto que a gente viu na aula passada também, na semana passada, na quarta-feira, e outros 2 mais diretos aqui disso que a gente está vendo hoje. Um é bem tranquilão, assim, é praticamente uma aplicação de fórmula, e o outro ele é a aplicação de algumas fórmulas que estão aí, ou impressas ou escritas à mão, que a gente vai debater aqui um pouquinho também, vai mostrar para vocês também, tá? Porém, precisa pensar um pouco, precisa perder o medo. Ah, mas eu não tenho esse valor aqui. Joga ele como X lá. Mas lembra que se ele é X, tudo que tiver associado a ele vai ser uma parte de X também. Então, né? Começa a pensar como técnico. Começa a estabelecer relações entre as partes que você está trabalhando dentro de um problema, porque às vezes você não tem a informação ali, mas você acha ela. Você garimpa, você descobre, ela está talvez embutida ou escondida atrás de uma outra informação. Então a gente convida vocês aí para usarem a cabeça aí, quebrar um pouquinho a cabeça para resolver isso, porque é isso que a vida técnica vai exigir em alguns momentos. Não vai ser a vida inteira um pandemônio, mas vira e mexe vocês vão ter algumas atividades aí que vocês vão precisar destrinchar o frango lá, né? Não vai vir tudo picadinho, bonitinho no pratinho, tá? E provavelmente alguns de vocês vão lembrar de mim, né? Espero que com boas lembranças. Ô, Nilson, enchi o saco pra gente fazer isso aqui e tal, mas hoje, graças a Deus, a gente sabe. Ou não, né? Oh, desgraça de novo ter que resolver isso aqui. Já tinha uma raiva quando o Nilson tentava ensinar lá, mas bem ou mal vocês vão lembrar de mim, tá? Espero que seja bem. Bom, vamos lá. Então, ó, ângulo, tá beleza, né? Então aqui eu tenho a distorção e aqui eu tenho o ângulo de torção, tá? Os conceitos estão aqui. Beleza. Seguindo um pouquinho, né? Ele está dizendo assim, ó, dimensionamento. Aqui já é um problema no meu mouse, tá, gente? Eu puxo para baixo e ele volta. Tá meio doido também. Tá tudo doido aqui. Começando por mim. Então, dimensionamento de eixos árvore. Primeira coisa, né? Denomina-se eixo quando funcionar parado, suportando cargas. Ah, tipo um eixinho de carroça, tipo um eixinho de carrinho de feira, né? Fica paradinho lá, ele só suporta os esforços, é um suporte para uma roda que vai associada a ele ali, que gira ao redor dele.
Agora, eixo árvore, né? Quando girar como, não é com, é como elemento de transmissão. Então, o eixo árvore é aquele que, por ele, passa um esforço, ele faz força, ele está sujeito a um esforço de torção. Se eu pensar no carrinho de feira, ele é o quê? Ele é um pedaço de aço ali que vai de um extremo ao outro, muitas vezes, e que tem somente a função de suportar os esforços transversais a esse eixo aí, né? Os esforços relacionados aí ao peso do que está ali em cima e da reação que vai ter nas rodas. Mas ele não participa da rotação, ele não faz força, ele não sofre esforços de torção, tá certo? Quando é árvore, sim, né? Ah, mas, pô, eu confundi, chamei uma árvore de eixo. Pode? Pode. Chamei um eixo de árvore. Não é tão certo, mas as pessoas vão entender que, né? Você está exagerando, ó, árvore, mas árvore do quê, né? Não está transmitindo nada. Ah, é mesmo, tá? Então, chamar um eixo de árvore não é muito legal. Chamar uma árvore de eixo ainda passa, né? Ele está dizendo aqui, ó, se for um eixo maciço, vai ter um tratamento. Se for um eixo vazado, vai ter outro tratamento, certo? E aqui ele coloca algumas fórmulas numa ordem aí que eu achei mais interessante modificar um pouquinho, né, para que houvesse aí uma compreensão mais legal. Então, primeira coisa, né, aqui em cima, essa letra aí foi minha, tá? Eu coloquei essas informações faz tempo, aí quando eu trabalhava com essa apostila, né, ainda trabalho, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com ela. Então está dizendo aí a primeira fórmula super importante que a gente tem no movimento de torção, onde a tensão, que é esse tal aqui que está do lado esquerdo, né? Ela não é simplesmente força sobre área. Ela é o torque sobre o módulo de resistência polar, que eu expliquei para vocês que é π, se for um eixo maciço, né, no caso da esquerda aqui, ó, tá aqui, ó, πd ao cubo sobre 16, tá? Então, se for isso, tá aqui a fórmula. Muito bem. O que a gente quer com isso? Então, veja, força sobre área vai dar Newton por milímetro quadrado. Beleza, isso é medida de tensão, isso aí eu concordo, chama megapascal. Se eu pegar aqui, ó, o torque, ele vai ser Newton vezes milímetro, que ele é multiplicado pelo raio. Então vai sobrar 1 milímetro aqui, não vai? Vai. Mas aqui na área não é milímetro quadrado, na área lá, na fórmula de tensão. Aqui vai dar um resultado onde o diâmetro é multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então vai dar milímetro cúbico. Então esse milímetro cúbico, esse terceiro milímetro que foi multiplicado aqui, ele vai fazer o mata-mata com o milímetro que foi multiplicado aqui também. Então é como se fosse, em termos de unidades, tá, gente? Não vai falar que é só pegar isso e fazer direto, mas em termos de unidades, é como se fosse pegar o força sobre área e jogar mais 1 milímetro aqui em cima e mais 1 milímetro aqui embaixo. Então eu tenho Newton por milímetro quadrado vezes milímetro dividido por milímetro. Isso então vai gerar o torque e vai gerar o módulo de resistência polar. Em termos de unidades, né? Em termos de valores, é claro que não é só jogar lá, né? Eu tenho que saber o que jogar. Então, ó, se eu pegar aqui, tensão é o MT sobre WP, né, que é o torque sobre o módulo de resistência polar, eu falo, mas como que eu calculo essa bagaça aqui desse módulo de resistência polar? Vem aqui, vê o formato do eixo. É um eixo maciço, então WP é πd ao cubo sobre 16. Já era. Tá, mas e se não for assim? Se for um eixo vazado? Bom, se for um eixo vazado, a gente tem que aplicar aqui uma fórmula diferente. Ela não está aqui na nossa página, tá? Ela está... Tem um monte de Cs aqui, né? Está lá no final. Vamos lá no final. Cadê? Aqui, ó. Então, eu tinha πd ao cubo sobre 16, certo? E agora,
se for assim vazado, eu vou ter, ó, π, que multiplica diâmetro externo à quarta, menos diâmetro interno à quarta, dividido por 16 vezes o diâmetro externo. Então, reparem que não é só o cubo, né? Eu tenho a quarta do maior, menos a quarta do menor, e tenho o maior repetido aqui embaixo, que eu vou multiplicar pelo 16, que já fazia parte da fórmula aqui em cima. Então, o π e o 16 estão aqui, ó, π 16. Mudou aqui, né? Mas reparem que em termos de unidades, ó, eu vou ter diâmetro à quarta dividido por diâmetro. Então, vai dar, no final das contas, milímetro cúbico, certo? Só que tem esse efeito aqui. O problema lá em cima, vocês viram lá no final da página, né? E quem tiver com ela e quiser voltar rapidão para confirmar, eu já volto já. Ele está supondo, é uma suposição, que o diâmetro externo é o dobro do interno. Então, ele quer dizer que esse diâmetro de fora aqui, o dzão, é o dobro do diâmetro de dentro aqui, o dzinho. Se isso acontecer, então, a gente vai pegar essa fórmula que está aqui, vai jogar os valores, ó, lembrando que o diâmetro externo ele é 2 diâmetro interno. Então, a gente faz essa maracutaia aqui, né? E acaba descobrindo que a fórmula vira π 15 diâmetro cúbico sobre 32. Então, isso aqui é uma transformação. Está aqui, ó. Quem quiser brincar depois de fazer, é só acompanhar o passo a passo. Tá bem de boinha. Talvez agora, cansado, você não vá conseguir fazer, mas eu recomendo pegar essas mudanças aqui, ó. Pega uma hora com calma, substitui. Então, na verdade, no lugar do D maiúsculo, eu coloquei 2Dzinho. Como aqui também, coloquei 2Dzinho, né? Não colocou, não. Coloquei sim, ó. Não era 16Dzão? 16 vezes 2 deu 32. Dzinho. Ah, colocou assim, né? Só que eu fiz um pouco mais acelerado, né? Pulei aí uma etapa considerada básica, né? Então a gente já transforma o número. O cara fala, mas da onde que o 16 virou 32? É porque não é 2Dzinho? O Dzão que tá ali? Ah, então tá. Então, chegamos nesse valor, ó. Que se eu quiser arrumar, fica 15πd ao cubo sobre 32, tá? E é mais ou menos isso que vai ser usado lá. Cadê? Olha lá. 15πd ao cubo sobre 32. Então, nesse caso, né, ó, se o diâmetro grande, o diâmetro externo, for 2 vezes o interno. Que é o que ele está dizendo aqui, ó. Tá? Então, é uma condição, né, que foi dada aí para esse problema, por isso que essa solução está assim. Isso só serve para uma coisa, tá, gente? Para justificar essas fórmulas aqui. Ah, como que o cara chegou nisso? Como que o cara chegou nisso? Senão você vai olhar para essa página aqui e não vai entender pissoroca nenhuma. Eu fiz essas setas aqui por quê? Porque eu acho que fica mais legal dessa forma. Então, mas como assim fica mais legal dessa forma? Olha só. Se a gente tem o π d ao cubo sobre 16 aqui, sendo ele o WP, né? E a gente parte dessa fórmula, você vai olhar para essa fórmula e falar, mas eu não entendi que o diâmetro vai ser dado por isso aqui. Na verdade, o que ele está dizendo? Ó, sabendo que o torque vai ser o P sobre o W aqui, que é o ângulo, a aceleração angular, né? E aqui a potência. Então ele chegou nessa fórmula aqui embaixo. Dessa aqui ele veio para essa, certo? E ele já tinha essa aqui. Aí o aluno vai falar assim, ah, não quero mais estudar, não. Galera, não quero mais estudar. A gente só está mostrando para vocês que a apostila está dizendo, ó, o diâmetro ele pode ser dado por essa constante aqui, multiplicada pela raiz cúbica disso aqui, ou pode ser dado por essa outra constante aqui, multiplicado por essa raiz dessa parafernália aqui, ou pode ser dado por essa constante aqui, multiplicado pela raiz cúbica disso aqui. Você fala, mas essa constante aqui é igual a essa aqui, que essa raiz cúbica é igual a essa aqui, então eu posso dizer que mt sobre tal é igual a potência sobre ômega
tal? Pode, caramba, porque ó, o tal está embaixo, né? Então, está dizendo que o mt é potência sobre ômega. Aqui, ó, mt é potência sobre ômega. Então, na verdade, o que vocês estão vendo nessa página aqui é um festival mesmo, né, de fórmulas que, jogadas aleatoriamente na mão das pessoas, elas não falam, elas dão opções. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa entender o que elas estão mostrando e, aos poucos, descobrir como que de uma você chega na outra. Qual é o caminho que a pessoa usou para chegar nessa afirmação? Como que nós podemos afirmar isso aqui? Então, por exemplo, como que eu posso dizer, ó, nesse caso da direita aqui, que o WP é 15 πd ao cubo sobre 32? Se o diâmetro maior for o dobro do menor. Então, tudo que está aqui no lado direito, essas duas fórmulas, se referem a esse tipo de eixo aqui. Tudo que está no lado esquerdo, todas essas fórmulas aqui, essas três que estão aqui, se referem a esse tipo de ângulo, de eixo do lado esquerdo. Tá? E essas outras fórmulas que estão escritas à mão, elas valem para qualquer movimento circular. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Vou traduzir para vocês aqui. O torque, ele pode ser dado como potência dividido pela aceleração angular. O que é a aceleração angular? Lembra que eu falei da mudança de ângulo? Eu estou olhando para um lado, aí eu olho para o outro, eu mudo a posição do meu olhar ou da minha cabeça. A velocidade com que eu giro a cabeça, ela vai, em função do tempo, né, em função dessa variação aí, ela vai definir uma aceleração angular. Então, essa aceleração angular está aí, é esse ômega, tá? Que é dado por radianos por segundo, já que o ângulo é em radianos, né? Radianos por segundo, tá? A potência está aqui. Então, se eu tiver a aceleração angular e tiver o torque, eu multiplico os dois aqui, ó, jogo esse para cá, eu vou ter a potência. Ah, se eu tiver a potência e tiver o torque, eu calculo a aceleração angular. Ou seja, eu tenho que olhar no problema e ver o que eu tenho. E aí a gente começa a perceber que essas coisas se entrelaçam, porque ó, a aceleração angular ela pode ser dada por 2π vezes a frequência. O que é a frequência? A frequência é o número de rotações por segundo. É, por segundo. É igual Hertz, né? São ciclos por segundo. No caso do Hertz, a gente fala mais do Hertz em termos elétricos, são pulsos por segundo. Mas, se for uma rotação, eu posso dizer rotações por segundo. A gente fala RPS, ou Hertz. Mas rotação, geralmente, eu tenho rotação por minuto, que é o N. Então, se eu pegar o N, que é rotação por minuto, e dividir por 60, que são 60 segundos, eu vou ter a frequência, que é rotação por segundo. Tá? Então, vocês podem anotar aí, né? Então, primeiro, que esse F aqui é um F minúsculo, tá, gente? É a frequência, tá? Pode anotar que esse ômega aqui é a aceleração angular. 2π não precisa, é um número, né? Pode anotar aí que esse N é a rotação em RPM, por minuto. F, rotação por segundo. N, rotação por minuto. Então, eu divido aqui, beleza? Ajustei, tá? P aqui em cima, potência. MT já sabe, né? Momento torsor, torque. E o resto vai aparecendo por aqui. Então, no momento que alguém precisar calcular alguma coisa relacionada a isso, poderá utilizar uma dessas fórmulas aqui, tá? E falta mais uma ainda aí, na verdade, né? Falta mais uma que eu já falei para vocês, já mostrei, mas ela não está escrita aí, não sei por quê. Então, é a da velocidade periférica. Lembram da velocidade periférica? Vou voltar lá no Paint. Vou escrever lá. Deixa eu compartilhar a tela, senão não vai adiantar nada, né? Agora o Igor está aí. Muito bem. Então, vamos compartilhar aqui o Paint. O pessoal que chegou um pouco depois aí deve estar um pouco perdido aí, né?
Mas é assim mesmo, tá, gente? Depois piora. Ou quer dizer, depois passa. Então, ó, vamos lá. Vou escrever isso aqui, ó. Velocidade periférica. Vou botar aqui em cima, tá? Velocidade periférica é igual π vezes d vezes Claro que você não vai escrever o π do jeito que eu escrevi aí, né? Coloca o símbolozinho do π aqui, eu não tenho ele aqui. Então, velocidade periférica é π vezes o diâmetro vezes a frequência. Ah, mas eu não tenho o diâmetro. Procura que ele está em algum lugar. Ah, mas eu não tenho a frequência. Tá, mas você tem a rotação. Então, lembra que a frequência... Vou escrever aqui de novo, né? Ó, lembra que a frequência... A rotação sobre 60. Ah, mas é só isso? É, tá escrito lá na apostila. Tá aí, ó, com uma letrinha mais bonita de computador, né? Beleza, galera? Tudo bem até aí? Tudo bem? Bom, vou entender que sim. Então, né, agora que nós estamos prestes aí a nos encaminhar aí para a nossa última meia hora antes do intervalo, eu vou apresentar para vocês o seguinte. Copiaram aí o que tinha que copiar? Belezinha? Posso tirar dessa tela? Também vou entender que sim. Ninguém fala nada. Vocês estão bem, né? Vamos lá, tirando aqui. Agora eu vou passar para vocês o material que tem os exercícios aqui. Ó. Embora o nome do arquivo seja avaliação, tá? Tá aqui em cima, avaliação REN 17E, né? Que eu adaptei de uma avaliação que eu tinha lá pronta. Mas eu tenho aqui o seguinte, ó, exercício de resistência dos materiais. Ó, não tem valor, não tem nada. Ele é somente para que vocês trabalhem, para que vocês tenham a experiência de buscar resolver isso daí. Então, ele traz aqui 3 exercícios para nós, tá certo? Beleza? Bom, esses 3 exercícios, o primeiro deles, é esse aí que eu vou compartilhar lá no grupo, e aí a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vou compartilhar, a gente vai fazer a nossa parada para o café, mas eu não volto mais com vocês aqui. Eu vou estar por aqui, se alguém tiver alguma dúvida aí, e quiser perguntar alguma coisa, mas eu não vou estar nem com a sessão aberta aqui. Vou estar no Zap aqui, tá? Que eu quero que vocês tentem resolver alguma coisa. Não adianta sempre, ó, eu boto exercício, eu vou lá e eu resolvo, tá? Quero ver o que vocês são capazes de fazer. Esse aqui, ele se parece muito com coisas que a gente andou fazendo aqui. Então, 2 chapas de aço sobrepostas estão fixadas por 6 rebites, divididos em 2 carreiras de 3 rebites cada. É aplicada uma força de tração de 120 kN nas chapas. Sabendo que a tensão de cisalhamento admissível nos rebites é de 105 megapascal, então isso aqui é do rebite, e que a pressão de esmagamento admissível nas chapas é de 225 megapascal, isso aqui é da chapa, calcule o diâmetro dos rebites a serem utilizados nos seguintes casos. Então, são 2 exercícios em um. Primeiro caso, chapas com espessura 5 milímetros. Então, ambas, né, as 2 chapas são de 5. Segundo caso, chapas com espessura 8 milímetros. Então, a gente vai ter 2 situações. Vocês vão ter que fazer aquele passo que calcula pelo cisalhamento do rebite e depois aquele passo que calcula pelo esmagamento da chapa. Tem exemplo na apostila, a gente fez quarta-feira passada, então é o momento de vocês. Mas eu quero assim, ó, estruturadinho, bonitinho, tal e coisa. Beleza? Ah, tem que entregar hoje? Não, não tem que entregar hoje. A gente marca essa entrega aí para, sei lá, quarta da semana que vem,
por exemplo, tá? Por exemplo. Vamos usar o tempo que for necessário para que vocês possam fazer. Mas o Feriado tempo é amanhã. fácil. Oi? Feriado amanhã dá pra fazer. Também não quero estragar o feriado de vocês, né? Eu quero justamente o contrário, né? Tentar liberar vocês um pouquinho antes hoje, mas com uma atividade que vai valer pelo restinho do tempo que vocês ficariam aqui. Mas se vocês falarem, não, quero descansar, amanhã é feriado, eu vou dar um rolê, vai lá, esfria a cabeça, mas com o compromisso que a gente tem aqui uns com os outros de depois sentar e fazer essa coisa acontecer aí, tá? Vocês são todos bem grandes aí, né? Então eu sei que vocês vão ter toda a responsabilidade aí para fazer isso da melhor forma, sem afetar aí o feriado de vocês, tá bom? O que mais? Temos mais um aqui, dizendo o seguinte, ó. Um parafuso de aço inox AIZ 301 é apertado por uma chave de boca com uma força de 150 N. Então, estou dando a força. Aplicada a uma distância de 400 milímetros do eixo do parafuso. Então, veja, com isso aqui eu já consigo calcular o torque, né? Eu já tenho a distância, tenho a força, consigo o torque. Considerando que a tensão de cisalhamento do aço inox é 580 megapascal, aqui é a tensão que o aço inox suporta, lá, né? Se eu olhar numa tabela. Calcule o diâmetro da alma do parafuso, quer dizer, do núcleo, né? É aquele diâmetro que a gente vai calcular sem se preocupar com os filetes. Com um coeficiente de segurança K igual a 6. Então eu preciso lembrar que não dá para usar tudo que o aço diz que aguenta, né? Eu vou usar um coeficiente de segurança, né? Eu ia falar cagaço, mas é feio. Então, um coeficiente de segurança aí no valor de 6. Tá? Então vamos pensar o que eu tenho que fazer, qual é a força que eu vou jogar lá na fórmula, e vamos lembrar que a fórmula, a gente acabou de ver que ela não é somente força sobre área, né? Ela é uma fórmula um pouquinho diferente. Ela leva em conta o torque e ela leva em conta o quê? O módulo de resistência polar, tá certo? Então, não lembro o que é. Anota aí, ó, módulo de resistência polar. Vai lá procurar, no final você vai ter lá. Aí você vai falar, isso aqui, lembrei. Beleza? Sim, né? E o último exercício é esse aqui, ó. Um eixo de aço ABNT 1040, maciço, de seção circular e comprimento 350 milímetros, é submetido a uma força tangencial 3 kN, ó, 3.000 newtons, produzindo uma tensão de cisalhamento de 34 megapascal, na rotação de 400 RPM. Então, olha só que interessante, né? Estou fornecendo já a tensão que está acontecendo ali naquela montagem, uma vez que quando eu aplico aqui os 3 kN, ele resulta em 34 megapascal. Por quê? Porque existe lá uma resistência polar, né? E essa resistência polar leva em consideração o diâmetro do eixo, que é a primeira coisa que eu estou pedindo para calcular aqui. Mas aí você vai falar assim, caraca, mas se eu não tiver o diâmetro do eixo, como é que eu vou saber a distância, né? Que seria do centro até a bordinha do eixo ali, que seria o raio do eixo, né? Bom, é aí que entra a parte técnica, né? Se você não tiver um pouquinho de imaginação, um pouquinho de criatividade para perder o medo aí, colocar isso no papel e tentar destrinchar, então quer dizer que então tem um pulinho do gato nesse exercício aí. É isso que eu quero ver vocês fazerem. A hora que você calcular o diâmetro, aí você vai ter o torque, porque você vai precisar dele lá na fórmula, né? A hora que você tiver o diâmetro, você vai ter a velocidade periférica, porque eu acabei de passar a fórmula lá, dizendo que a velocidade periférica vai ser o π multiplicado pelo diâmetro, que você vai calcular aí, multiplicado pela frequência. Pessoal, mas eu não tenho a frequência. Mas você tem a rotação. O que você faz com a rotação para chegar na frequência? Ah, legal, hein? Beleza, né? E a velocidade angular? Como é que eu faço? Dá uma olhada na tua apostila lá, tenta relacioná-la com alguma coisa. Garimpa um pouquinho, né? Que faz bem para a alma. Ok. E o ângulo de torção também, foi o primeiro tema que nós falamos hoje, né? Então, diante de todas essas informações aí,
e, né, com base no que está sendo solicitado, eu penso, né, salvo engano aqui, salvo que eu tenha esquecido algum detalhe aqui, mas acho que não. Acho que vocês têm toda a condição de fazer, usando um pouquinho, né, de bom senso, criatividade, tendo um raciocínio assim um pouquinho mais ousado, né, mas também não é nada mirabolante, não, sabe? É bem de boa, tá? Estamos combinados, então? Então eu vou fazer a chamada de novo aqui para ver se o povo tá aí mesmo ou não, né? Adriano. Adriano realmente não veio hoje, né? André. Presente. Ok, André. Luciano. Presente. Ok, Luciano. Haroldo. Não veio Haroldo. Carlos. Carlos. Alberto. Ergueu a mão, Carlos. Oh, valeu, obrigado, Sidney. Clóvis. Presente. Ok, Clóvis. Malaguti. Quem vê se ele ergueu a mão aí? Ergueu também. Beleza, obrigado. Beto. Não, né? Que pena, gente. Fernando. Presente. Ok. Heitor. Ergueu a mão também. Ok, beleza. Heitor, me dá um sinal depois, tudo ok aí, tá? Pode ser pelo zap. Igor. Presente, professor. Ok, Igor. João. Presente. Ok, João. Leandro. Presente. Ok, Leandro. Leda. Presente. Ok, Leda. Leonardo. Levantou a mão. Obrigado. Leonardo Lindomar. também. Presente. Lucas. Presente. Ok, Lucas. Paulo José. Presente, professor. Ok, Paulo. Paulo Roberto. Não veio. Pedro. Também não veio. Sérgio. Presente. Ok, Sérgio. Sidney. Presente. Ok, Sidney. Valdenir. Presente. Ok, Valdenir. Valber. Valber. Valber não falou nada. Wallace. Presente. Ok. E o Whitney. Não veio mesmo, né? Faltou só o Valber dar um alô pra gente aí. Eu acho que tá jantando lá, né? Vamos ver se ele que mandou mensagem pra mim aqui. Ah, não. Beleza, então. Beleza. Ok, gente. Então, vou compartilhar ali, tá? Só um minutinho, deixa eu achar aqui onde está. Vou achar a usina aqui. O WhatsApp agora ficou desvinculado do celular. Você pode tirar o celular, desconectar o celular, que ele continua no computador, mas em compensação ele desliga. E aí você vai abrir, ele tem que rodar de novo, baixar suas mensagens. Ficou, na minha opinião, um pouco pior. Só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu compartilhar lá, que pelo menos a gente garante que chegou, que todo mundo recebeu, que não houve nenhum problema técnico aí. Daí a gente faz o bota fora. Nova produtiva, tá aqui. Então vamos lá. Vou colocar o preâmbulo aqui. Boa noite. Peraí que tem uma janelinha na frente aqui.
Anexar, então. Cadê? Bom, vou parando a gravação, porque agora, né, não estamos dando mais matéria, são só os finalmente aí. Alguém levantou a mão, Leonardo. Diga, Leonardo, que posso ajudá-lo ou foi só para responder chamada? Como é que eu vou saber, né? Só aquelas brincadeiras de adivinhação. Vou desligar a gravação aqui rapidão. Pronto.